Ontem o estado teve uma festa aqui no Santo Amaro, ele baleou 5 moradores e matou um inocente. Até quando vão ficar matando meu povo e não vai acontecer nada? Quer acabar com o favelado? Por que não tá com uma bomba aqui, ver se resolve? Justiça, mas só quer justiça. Justiça! 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 Vamos lá tentar explicar essa parada de um jeito que todo mundo possa ter uma visão minimamente crítica e razoável e escolher os seus caminhos aí de pensamento e de opinião. O que rolou foi uma troca de mensagens lá no X entre a deputada federal Erika Hilton, que é do PSOL, e o rapper Oruan, que é filho do Marcinho VP, que tá preso, e o Oruan é o rapper que recentemente ficou bastante em voga aí na mídia ao defender o amigo dele, o MC Pose do Rodo, que foi detido recentemente por suposta apologia ao crime durante um show. O episódio entre a Erika e o Oruan ganhou destaque após a parlamentar responder um apelo do artista que buscava entender como poderia se mobilizar politicamente contra a violência do Estado nas favelas. Sim, alguém no X propõe que ele se alie a lideranças políticas e leia livros, exposicione, enfim. E ele responde, mas o que eu posso fazer? E isso rolou no último domingo, agora no dia 8, e o Oruan expressou o desejo de se tornar uma figura representativa na luta contra o sistema. Esse post dele ocorreu logo após a morte de um jovem em uma festa junina na comunidade do Rio de Janeiro. Esse jovem é o Eros Guimarães Mendes, de 24 anos, que foi morto no sábado, dia 7. Ele supostamente foi atingido durante uma ação violenta da polícia militar. Enfim, o Oruan, revoltado com um crime que chocou a todos nós, inclusive, fez vários posts e fez esse post sobre ele poder fazer algo e ser mais ativo nas ações contra a truculência do Estado nas favelas e periferia. Daí a Erika Hilton respondeu, oferecendo apoio e sugerindo que o rapper se conectasse com os movimentos sociais que atuam nas periferias. Então o que aconteceu? A deputada convida o artista a conhecer as lideranças comunitárias, as organizações populares que atuam aí contra a violência no Estado há muito tempo. No entanto, o comentário dela não foi muito bem recebido ali pela comunidade. A deputada passou a ser criticada por parte da opinião pública e até pelos aliados de esquerda, incluindo os LGBTs. Muitos questionaram o diálogo com Oruan, alegando que essa aproximação com alguém que é ligado a uma família envolvida com o Comando Vermelho poderia legitimar criminosos. Outros lembram que o rapper já foi acusado de homofobia, que é um crime que conflita contra a pauta da Erika Hilton, que é a primeira deputada federal trans eleita em São Paulo. A parlamentar se defendeu nas redes sociais, afirmando que ela não convidou o Oruan para se filiar a qualquer partido político, nem mesmo para participar de reuniões partidárias. E foi aí quando ela fez uma fala que ampliou as críticas. Ela disse assim: se os filhos fossem responsáveis pelos crimes dos pais, metade dos gays do Brasil estariam presos por homofobia. Explicando esse imbróglio, o Oruan não é responsável pelos crimes do pai dele, que está preso. E ele tem ainda o direito de amá-lo, tendo ele sido um bom pai. Ao contrário de muitos de nós, LGBTs, que tivemos pais e mães homofóbicos, então, além de terem cometido crime, não temos a obrigação de amá-los, porque eles foram péssimos pais e mães, já que eles foram homofóbicos. Daí ela foi acusada de passar pano para as falas LGBTfóbicas do Oruan e então reforçou que o diálogo foi motivado pelo contexto da violência policial, pela disposição do artista em se engajar politicamente. A Erika Hilton também direcionou as críticas aos setores de esquerda que, segundo ela, se retraem diante da possibilidade de serem vistos como defensores de bandidos. Isso é comum, sempre acontece. Ou seja, se você cometer um crime, então você perde todos os direitos de se reintegrar socialmente, de vir para o outro lado, de lutar contra o sistema? É claro que não, gente. Até porque a Constituição garante isso a todas as pessoas, inclusive as pessoas que cometem crime um dia na vida. Enfim, para Erika é possível e necessário dialogar com as vozes populares, mesmo aquelas que carregam contradições, desde que estejam dispostas a participar da transformação social. Lembrando que o Oruan já foi detido por fazer cavalo de pau na frente de um carro da polícia militar. Ele correu em fuga num carro, filmou tudo, colocando nas redes sociais. Ele já foi preso durante uma blitz. Ele tem tatuagens com simbologia duvidosa e tem diversas falas polêmicas. Para os críticos, tá, essa aproximação pode ser vista como um risco simbólico político, especialmente diante da crescente pressão política da opinião pública sobre o combate ao crime organizado. Tá, mas e pra gente aqui, eu e vocês, o que é possível, o que é razoável? Como a gente pode formar uma opinião acerca disso? A gente vai ver todas as postagens e tudo que as pessoas estão falando.
Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, pateadora, sapateadora, atriz de musical, a boneca Suzy deste canal, onde a gente dialoga sobre tudo aquilo que nos convém. Por favor, segue o canal. É muito importante que você venha aqui e seguir, botar o seu dedinho, porque todo dia a gente tem vídeo. E é muito legal também porque a gente tem farofa, tem fofocaria, a gente ri muito, mas a gente também aprende, discute, dialoga, ouve e troca muita opinião. Então segue, só leva 1 milésimo de segundo pra botar esse dedo. Aqui de baixo tem um Pix e um Apoia-se. É muito importante que vocês apoiem o canal, porque é assim que a gente consegue fazer vídeos a semana inteira. E vamos de polêmica. Bom, toda a polêmica começou com essa resposta do Alisson Matos a alguém que já apagou seu post aí, e o Alisson disse o seguinte: seria muito bom para a vida dele e para a comunidade se ele estudasse e se organizasse politicamente para uma maior força da população e representatividade. Aí o sistema chora. Esse comentário tem 4,5 milhões de visualizações. Por que isso aconteceu? Porque o próprio Oruan respondeu a esse comentário. Bem aqui, ó. O que eu preciso fazer? E aí, nesse o que eu preciso fazer para que eu me alie, para que eu me organize politicamente, né? Para que eu vire representatividade para minha população periférica, da favela e tal. A deputada Erika Hilton foi lá e respondeu o que ele precisa fazer. Oi, Oruan. Muita gente já te indicou leituras importantes, mas a transformação vem principalmente da organização coletiva. Não existe saída individual para problemas que são estruturais. A minha sugestão é que você se conecte com quem já constrói essa luta há anos, com coragem e compromisso nas favelas. No Rio, por exemplo, tem o Instituto DPN. Perto de você tem a Catiúcia Ribeiro, que é referência na luta antirracista e madrinha do cabelinho. E para se aproximar da comunidade LGBTQIAPN+, recomendo a entidade Maré, um coletivo de artistas da Maré. E, sobretudo, tem o movimento de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, que é um dos pilares mais fortes e verdadeiros da luta, como o Mães de Manguinhos, lá no Instagram. Tudo isso é organização popular, é fazer revolução com o pé no chão. Se quiser construir junto, tô por aqui de verdade. Isso foi o estopim para uma grande discussão que tem 3 pilares principalmente. O primeiro, estaria a Erika Hilton, que é de esquerda, se aliando ou tentando trazer aliados que são conectados com o crime organizado? Será que a gente pode dizer de fato que o Oruan é conectado com o crime organizado por ele ser filho do Marcinho VP que tá preso, mas não tem nada que comprove que Oruan é traficante? Enfim, será que é possível que uma pessoa que já teve falas homofóbicas, estruturalmente homofóbico e que não tá conectado com as lutas antirracistas, embora seja um jovem preto, vale a pena trazê-lo pra perto da gente, pra se transformar numa liderança também? Essas são as questões que foram levantadas a partir dessa fala da Erika Hilton, tá? Vamos lá, tem esse comentário aqui. Erika, você está recomendando leituras intelectuais para um cara que foi preso por envolvimento à facção e fez músicas sobre comer buceta. Ele não foi preso por envolvimento a fazer músicas com facção. O amigo dele, que é rapper, foi preso por incitar a violência, mas na visão da polícia, a música dele era incitação à violência. Só que, na verdade, para os críticos de música popular, ele está apenas narrando a realidade da favela. É um direito que ele tem de fazer dentro da arte dele. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara não foi lá na música dele dizer trafiquem, enfim, fazer apologia ao tráfico. Outro disse assim: eu amo que a Erika Hilton é omissa sobre o teto de gastos, cortes na saúde e educação, estelionato eleitoral do governo federal, recuo da pauta 6x1, mas o que fez ela ser cancelada no Twitter foi referir a palavra para o Oruan de forma sensata. Honestamente, será que ela realmente omissa a todos esses fatos? Porque a Erika Hilton fala de muitas coisas todos os dias nas redes sociais, mas as pessoas só pegam as coisas que são úteis para elas, que são válidas para ela criar uma oposição. Mas a Erika tá falando de tudo o tempo inteiro, gente. Ela tá falando dos tetos de gastos, do corte da saúde e educação. Ela tem uma pauta que é muito completa. Eu acho um pouco desonesto dizer que ela ignorou todos esses outros aspectos políticos para ir falar sobre o Oruan. Erika Hilton declarou que Oruan deveria ser um artista maior. Eu acho que não é sobre ser artista maior ou sobre artista menor. É sobre ser um aliado politicamente, porque a arte, sobretudo, antes de tudo, serve para fazer política. Alguém comentou: o brasileiro vai morrer trabalhando em escala 6x1 mesmo, né? Ironizando uma das principais pautas que a Erika colocou à baila aí ultimamente, sobretudo porque houve um recuo nessa pauta. Sim, foi errado Bolsonaro exaltar a Ustra, mas hoje a mensagem da Erika Hilton para o Oruan, um rapaz que leva no corpo o rosto do Elias Maluco, que torturou, desmembrou e incinerou vivo Tim Lopes por lutar contra a exploração sexual
infantil, terminou com "estamos juntos". Foi muito crítico. Até eu mesmo fico abalado lendo as coisas dessa forma. A gente precisa entender que o Elias Maluco é padrinho de batismo do Oruan. O Oruan tem, enfim, sentimentos por ele. Devem ter tido convivência, entre outras questões. O Oruan cresceu nesse ambiente, nesse universo. Tem muitas coisas que talvez o Oruan ache que é certo e que é completamente errado, não apenas para os olhos da lei, mas moralmente. E isso se muda, isso se transforma, se molda. Eu acho que quando a Erika diz "estamos juntos", ela diz "estamos juntos para moldar esse novo olhar. Estamos juntos para que você veja de uma forma diferente o lugar de onde você cresceu, o como esse lugar é sustentado, é mantido e como ele é financiado". Eu acho que é por aí. Não é "estamos juntos" que você apoia traficante, apoia bandido, tô junto com você. Eu acho que é um pouco desonesto falar isso, tá? E aí foram tantas críticas, que a Erika veio e aqui ela fala uma coisa bastante equivocada, tá? Eu nunca, jamais, ninguém vai me fazer ficar contra a Erika Hilton em alguma situação. Isso não vai acontecer. Mas eu vou ser sempre crítico a algumas falas, a alguns posicionamentos dela, sempre que isso me for cabível. Como aqui, tá? Ela disse assim: "Se os filhos fossem responsáveis pelos crimes dos pais, metade dos gays do Brasil estariam presos por homofobia". Aí, a Erika comete um negócio que a gente fala muito, que se chama falsa simetria, né? Ela estabeleceu uma relação entre crime de tráfico de drogas e crime de homofobia estrutural entre os nossos pais, tá? Ela colocou as pessoas que são responsáveis, historicamente, por comandar, através do tráfico, milhares e milhares de regiões no Brasil inteiro, em favelas e periferias, na mesma condição, no mesmo peso, na mesma medida, de uma mãe que cresceu num ambiente patriarcal, machista e que não aceitou o filho por algum tempo, né? Cometeu atos homofóbicos estruturais contra aquele filho. E a gente sabe que sim, perante a lei existe crime grande e crime pequeno, porque crime não é pecado. Pecado é que não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, pecou vai pro inferno. Crime tem medida, crime tem peso, porque se não tivesse, não teria juiz pra julgar qual a pena que você tem que receber. Se você vai preso, se você não vai, se é 10 anos, 3 anos, 1 ano, a vida toda. Então sim, existe crimezinho e existe crimezão. Ponto. E aí essa simetria que a Erika fez foi muito perigosa, tá? Porque as pessoas não perdoaram. Mas o texto dela continua. "Não conversei com o Oruan ontem por ser fã, por apoiar suas falas misóginas, por seu pai e seu tio. Conversei porque ele prestou apoio à família de uma vítima da PM, porque foi protestar ao lado de uma comunidade que foi atacada a tiros por fazer uma festa junina, porque ele queria saber como se organizar politicamente. Assim como falei que o pose do rodo não deveria ser tratado daquela forma pela polícia. Não falei em nenhum momento que passo pano para suas falas transfóbicas ou homofóbicas. De fato, ela não disse. Mas o Oruan e o Pose não estão sendo atacados pela extrema-direita por falas misóginas e LGBTfóbicas. Exatamente. Eles estão sendo atacados pelas letras das músicas em uma campanha que visa discriminar, desumanizar e assim justificar a violência contra o povo pobre e negro das favelas. O que eu falei ainda há pouco pra vocês. A polícia disse que era apologia ao crime, mas não é bem assim. Inclusive, uma liderança dessa extrema-direita usou o caso do Pose do Rodo para falar abertamente em matar um trabalhador pelo simples fato dele ser favelado e fã do Pose. Mas pelo jeito essa campanha tem tido um certo sucesso, inclusive em gente autodeclarada de esquerda. Sim, muita gente de esquerda se posicionando dessa forma a favor da prisão do MC Pose. São pessoas que surtam com a possibilidade de acharem que estão defendendo bandidos e, para garantir que não serão descritas dessa forma, aceita que passem por cima dos direitos das prerrogativas legais das vidas de 50% da população desse país. Oruan não foi convidado para entrar em partido, para ir em reunião de conjuntura ou vestir determinada camisa. E pessoas com ligações e facções criminosas já estão na política, aliás, não pelas mãos da esquerda. Ué, a gente tá aí com um monte de político de direita preso no helicóptero com não sei quantos quilos de cocaína, o primo do outro com não sei quantos quilos de maconha, enfim, traficante na política é o que mais a gente tem. E, amor, não é pela esquerda, tá? Se a gente for olhar aí, né, os últimos casos aí de gente envolvida com drogas, todo mundo aí é do PL, tá? Apenas falei que se foi do interesse dele, ele pode conhecer a gente, que está muito próxima da realidade dele, faz cotidianamente de forma organizada o que ele faz para protestar contra a violência da PM, que a gente viu no começo desse vídeo lá, ele protestando. Eu não sou responsável por investigar as acusações contra o Oruan e suas falas horrendas. Elas já foram alvo de boletim de ocorrência, mas como deputada tenho uma responsabilidade com a promoção da dignidade humana de todas as pessoas desse país. Afinal, é esse o objetivo existencial da nossa Constituição. Eu falei isso exatamente no começo do meu vídeo. Ainda que as pessoas cometam algum tipo de crime, elas têm o direito de se posicionar politicamente, de se aliar a uma determinada comunidade ou um segmento político e de lutar por aquilo. Gente, é possível que vocês tenham essa visão, que todos nós tenhamos essa visão. Cara, o Oruan tem falas muito problemáticas, ele é um cara totalmente conectado, ele é adulto, ele não é mais uma criança, muito conectado com o tráfico e tal, tem suas conexões, enfim. Mesmo assim, se ele quiser
refazer o caminho dele, ele tem um direito, gente. Ele tem o direito de recomeçar, de refazer. Ele tem o direito de repensar a partir de um determinado ponto da vida pra frente. E se esse repensar dele inclui influenciar uma comunidade e pressionar o poder público contra a violência, e se aliar a pessoas, a lideranças que estão lutando pela sobrevivência de pessoas periféricas, pobres, cara, que mal isso tem? De boa, que mal isso tem? Eu também sou muito contra essa fala inicial da Érica, mas todo esse texto aqui é sensacional. Inclusive, ela foi muito criticada por essa fala. A galera falou aqui, ó: é inaceitável a comparação. Ela escolheu atacar gays que sofrem com os pais homofóbicos, os comparando com um cara que tem orgulho do pai criminoso que tem morte nas costas. Não, isso aqui é desonestidade. Ela não atacou gays. Ela fez uma falsa simetria muito precária, muito mal colocada. É uma falsa simetria, né? Porque não há equilíbrio entre pais homofóbicos e né? Mas ela não atacou gays com isso, mas os gays atacaram muito a Érica, porque os gays só querem um pé pra atacar a Érica, porque ela é trans, porque ela é preta, entre outros aspectos, tá? Gente, tipo assim, qual a novidade de ver trans atacando gay? Sempre foi nós por nós, fichar revelação kkk. Então, Leonardo, eu sinto te dizer, mas o que a gente mais tem é gay atacando trans. Trans atacando gay, a gente vê trans se defendendo de gays. Isso a gente vê o tempo inteiro na internet, enfim. Aqui neste canal, eu tenho um vídeo em que eu fui acusado por uma trans de ter atacado, porque eu não imaginei que ela era uma menina trans. Lá no Twitter eu fiz uma resposta e usei o pronome o, chamei de viadinho, de bichinha, porque eu achei que era só uma bicha fazendo graça na internet. Pois era uma menina trans, eu fui acusado de transfobia, mesmo não tendo sido intencional. Eu fiz um vídeo me desculpando, longamente me desculpando, reagindo ao vídeo dela, fazendo diversos ataques e tal, e eu entendo que esse ataque é uma espécie de defesa, porque é isso que acontece o tempo inteiro, gente. E aí a gente vem com essa questão aí da Erika Hilton ser vista como uma diva pop, né? Que alguns acham um erro fatal nosso, né? E outros acham que é uma maneira de você se aproximar de jovens, uma maneira nova de fazer política. Eu tava discutindo isso aqui em casa com meu marido, com o João, e eu tenho uma visão um pouco mais linear sobre essa maneira de se apresentar. Eu acho que essa coisa de você ser uma parlamentar não precisa te trazer limitações na sua vida, mas ao mesmo tempo, de repente, você não precisa se apresentar de uma forma tão pop, não no sentido pop de popular, mas no sentido pop de ser influenciador, ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Já o João acha que é muito positivo. O João acha que é uma maneira de se aproximar através das redes sociais de uma camada que precisa de muito letramento, que precisa de referências, que precisa de ídolos para votar corretamente e não fazer besteira nas próximas eleições. Então, que essa é uma maneira da Erika Hilton, de certa forma, educar essa, né, essa galera aí, esses LGBTs, que são muito jovens e gostam de ter divas. Já eu acho que é perigoso, porque assim, esses jovens crescem achando que eles precisam ter esses divos, essas divas sempre, para poder votar certo, para poder entender sobre fascismo, sobre delírio, sobre as questões e causas sociais de uma forma geral. Se essa pessoa não se apresenta como um divo LGBT, ele não vai apoiá-lo. Então eu acho que tem muita contradição nesse aspecto da maneira como a Erika se apresenta. Ao passo que é bom, pode ser uma coisa ruim, e honestamente eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Prova é que o Eduardo Leite é uma pessoa que não se apresenta como a Erika se apresenta, né? Ele não tem essa coisa do influenciador, do divo, ele não gosta disso. Ele gosta de uma maneira mais higienizada de se apresentar, né? Ele estava no armário, se dependesse dele, ele ia estar no armário até hoje, tá? Ele só saiu do armário porque ele foi pressionado pela oposição e ele queria se candidatar, queria se eleger. Então ele sai do armário justamente pra isso, pra que ele não passasse como mentiroso, como falsólatra e tal, estivesse escondendo a vida dele. E aí ele usa isso ali como uma base pra passar a transmitir uma ideia de gay padrão aceito socialmente, ou seja, vamos ser discretos, não vamos desmunhecar, não vamos em show de diva pop, não vamos usar roupas espalhafatosas, porque o correto é ser um gay discreto que fala baixo, e esse que é o certo. E aí ele aceita uma imposição do cisnormativismo, coisa que a Erika não faz. A Erika nunca aceitou essa imposição do cisnormativismo. Ela é uma mulher preta, espalhafatosa, bonita, voluptuosa, gosta de moda, gosta de música, está envolvida com arte, com diversos outros segmentos, e eu tô sempre falando aqui no canal. A gente tá abrindo mão da nossa subjetividade, daquilo que nós queremos e desejamos ser, para se enquadrar em normas.
Então talvez essa coisa de eu pensar que a Érica não devesse confundir influenciador com parlamentar seja uma visão errada minha. Talvez o João esteja mais certo que eu. Isso é uma discussão que eu tô tendo com vocês aqui. Eu quero que vocês me digam. A gente pode avaliar esse ponto? Eu tô certo? Eu tô errado? O que vocês acham? Tem esse comentário aqui. Vocês são burros? A Erika Hilton é uma deputada. Ela não é uma diva pop ou twitteira favorita, não. Oruan está se ascendendo como uma figura que manda e desmanda na massa periférica porque ele tem influência. Vocês acham que ela, com o poder e visão que tem, não vai dialogar com uma pessoa de potencial poderoso de liderança das partes mais pobres e volumosas da sociedade? Ai, mas ele é homofóbico, mas ele falou que nananã. Acordem pra vida real. Ninguém em real posição de poder é woke. O quanto antes uma figura politizada, humanizada, entrar em contato com o potencial que ele tem, menos opressor e exclusivista o que ele inevitavelmente vai começar agora vai ser. Eu acho que a gente não deve jamais ignorar as falas homofóbicas, porque são falas criminosas, o pensamento homofóbico, LGBTfóbico, transfóbico do Oruan, os posicionamentos dele como criticar a Luana Piovani, atacar a Luana Piovani, que é uma mulher, ou seja, um posicionamento misógino, ser amigo de gente escrota e lixosa como Neymar, essa gente aí, eu acho que a gente jamais deve passar pano pra isso, em hipótese alguma. Mas eu acho que em algum momento em que ele se arrepender disso e demonstrar que ele pode se posicionar diferentemente e que ele sim está interessado em entrar num caminho que é de luta pela população dele, pelas pessoas da periferia da favela, eu acho que a gente pode deixar isso no passado, porque as pessoas têm direito a se reinventar e se refazerem. Vocês entendem? Ok, vocês vão dizer que isso contradiz muito as minhas falas em outros vídeos meus, em que eu falo que eu não perdoo o gay de direita, que eu não perdoo o evangélico, entre outras coisas. Eu já falei muito isso aqui. Mas o que eu tô falando é, essas pessoas que eu critico constantemente aqui voltaram atrás? Alguns desses crentes que são gays e de direita reposicionaram suas falas, pararam de falar homofobia, pararam de atacar travestis na internet? Não pararam, eles continuam fazendo as mesmas coisas. Se vocês pegarem todo mundo que já foi personagem dos meus vídeos aqui, continuam com o mesmo posicionamento. E eu não tô dizendo pra vocês que o Oruan mudou. Ah, o Oruan agora ele é outro homem. Vamos abraçá-lo. De longe, nem pensar. Ele agora que está começando a pensar num novo posicionamento político e vai demorar muito para que ele se recorde que tudo que ele falou e fez é muito grave e é muito perigoso e é muito ofensivo para nós enquanto população LGBT e outras pessoas que nem são LGBTs, como mulheres e outros posicionamentos escrotos que ele teve, tá? Fico pensando o que vocês esperavam da Erika Hilton referente ao Oruan. Vocês achavam que Erika Hilton, uma travesti negra, não se preocuparia com as pessoas negras e periféricas? Desculpa, mas eu não confiaria em um partido que não se preocupa com tal. Eu também não, tá? Esse perfil aqui eu concordo plenamente. Eu também não confiaria não, tá? E é justamente por isso que eu sou de esquerda, porque a esquerda está abraçada com as causas periféricas, da minoria, diferentemente da direita, quando a gente teve um governo de extrema direita que dizia que não ia ter um palmo de terra para indígena nem quilombola. Vocês recordam disso? As terras dos indígenas iam ser todas tomadas pelo governo fascista que a gente estava vivendo na época. Vocês entendem? E essa não é a conexão que o governo atual tem, que é um governo de esquerda. Então sim, mesmo o Oruan tendo todas as questões dele, com certeza a Erika ia sim convidá-lo a se reposicionar e repensar. Gente, vocês deveriam aprender mais sobre política e lembrar que o Oruan, embora seja questionável, ele conversa com um público que a esquerda não conversa, e a Erika Hilton também não, que é o público jovem cisgênero que não se interessa por política. É isso. Esse ponto aqui é muito forte. A Erika não chega em algumas camadas, tá? Principalmente jovem cis. Pode ver, gente, se tem algum moleque de condomínio, branquinho, hétero, de classe média, naquele grupo, aquela molecada toda que faz viagens junto, que não sei o quê, se é fã de Erika Hilton, se sabe quem é Erika Hilton, se gosta das coisas, das mesmas coisas que Erika, não sabe nem quem é, não gosta, não é fã, ou critica mesmo sem saber quem é. Então ela não chega nessa camada. E talvez o Oruan chegue, chegue. A Erika Hilton tem mais de 1000 propostas legislativas acumuladas nesses últimos 3 anos. Leis sancionadas em temas como direitos da mulher e da pessoa em situação de rua e uma trajetória marcada pela luta por igualdade e justiça. Reduzir tudo isso a um tweet que vocês não gostam é nojento. Eu também concordo, tá? Eu só acho que o começo daquela fala é uma falsa simetria, é equivocado. Eu acho que até ela deve se arrepender sobre aquele comecinho de fala, né? De comparar uma coisa com a outra. Fora isso, ok. Eu prefiro um Oruan sendo letrado por uma Erika Hilton do que pelo Brasil
Brasil paralelo. Ó, acaba aqui. É muito melhor pegar todas as pessoas que são escrotas como Oruan e que podem ser letradas por políticos como Erika Hilton, do que pegar uma nação inteira que foi letrada pelo Brasil paralelo, pelo Olavo de Carvalho, vocês estão entendendo? Pela Cíntia Chagas, pelo Pablo Marçal, pessoas que são antivacina, pessoas que acham que a Terra é plana. Nós tivemos um período de trevas que deseducou uma nação inteira, um país que era referência no tratamento vacinal para o mundo inteiro, passou a acreditar que remédio para verme ia curar vírus, Covid. Vocês entendem o limite do pensamento? É óbvio que é muito melhor ter 500 Oruans da favela educados por 1000 Ericas Hilton, do que uma nação inteira que fez oração para pneu, que se prendeu na frente de um caminhão em movimento, que rezou para os alienígenas virem prender o Alexandre de Moraes. Vocês estão entendendo? Que estudavam apostilas ou documentos mandados pelo WhatsApp por generais do exército. Eu acho que isso aqui resume tudo que precisava ser dito sobre essa discussão. Sim, amore, a burguesia explora a mão de obra da classe trabalhadora, porque a Erika Hilton mostrou como Oruan pode virar uma pessoa melhor. É um caminho, né? A esquerda do Brasil é piada. Vocês nunca vão ter discurso para acessar a favela. É por isso que essa esquerda, caviar, não atrai quase nenhum favelado, porque vocês não entendem nem o que é favela. As pessoas atacando a Erika Hilton por ter aconselhado o Oruan é uma coisa bizarra. Eu concordo plenamente, tá? Tem uma camada da esquerda que é muito paranoica e que a Erika Hilton fez uma crítica séria aqui. E se a gente vê, né, quem a gente segue de esquerda na internet, quem for de esquerda aí, porque tem muita gente que é de direita nesse canal, e tudo bem, vocês têm o direito constitucional de gostarem, de seguirem, de estarem aqui, inclusive de opinar, e eu, né, tenho que aceitar o fato de vocês serem de direita, tudo bem também. O que a gente tem que pensar é o pensamento da extrema direita, é isso que vocês têm que saber diferenciar. Então eu acho sim que a esquerda não acessa a favela, a esquerda não acessa um diálogo. O grande problema da esquerda hoje é a comunicação, e eu acho que a Erika estava tentando, né, fazer esse diálogo mais estendido, e o Oruan seria um caminho, mas ele não é o único caminho, né, e tem vários outros caminhos aí, que várias outras lideranças de esquerda, inclusive as lideranças da internet, que acessam um número enorme de pessoas jovens, mas que estão ali, né, presos ao identitarismo, essa briguinha identitária de X, de Twitter, é um caminho. Entrei aqui, o primeiro tweet que vejo é um gay animalizando a Erika Hilton por ela conscientizar o Oruan, que é uma figura com grande influência na população favelada. Para esses gays não existe LGBT na favela, porque para eles só a diva pop homofóbica deles importa. Patético. É isso. Muitos problemas, tá? Muitos problemas nessa fala do Dornelles aqui, né? A gente tem vários gays periféricos da favela que fazem conteúdo na internet e que discutem exatamente a diferença entre ser um gay da favela e um gay que não tem essa vivência. O Chavoso da USP, que já não é mais Chavoso da USP agora, né? Já tá formado, enfim. Ele tem esse diálogo, ele tem essa conversa que se aproxima das pessoas que são da favela e que são da periferia, LGBTs e não LGBTs, inclusive essa é uma grande discussão da vida dele, né? Como ele se descaracterizou pra ter a melhor sensação de pertencimento, né? Ele deixou de ser um gay afeminado pra ser um gay que era mais normativo, enfim, todo mundo critica ele por isso. Eu não critico honestamente, eu acho que essa escolha dele é uma escolha que era pra vida dele. Ele sentia que ele precisava pertencer e se ele achou o pertencimento dele dentro disso, que bom, ele acessa uma camada de héteros muito grande que muitos de nós não conseguem acessar, né? O Twitter entende isso, mas o trabalhador e a senhora humilde não. São eles que vão receber milhares de fake news ligando seu nome a tudo que o Oruan apoia. Esse papo de abraçar todo mundo vai levar a extrema-direita a ganhar mais 4 anos de governo e não só na presidência. Será mesmo que a gente não precisa abraçar outros ou novos diálogos? Vocês vão comentar aqui, porque muita gente já comentou quando eu fiz um post dizendo que ia falar sobre esse assunto. O pessoal fez lista dos crimes que o Oruan cometeu, ou seja, 0 abraço, 0 acolhimento. Mas isso aí a gente vai discutir, né, ao longo dos comentários aqui. Inclusive a Erika responde esse comentário aqui, tá? Iago, na verdade, me parece ser o contrário. Quem estava na rua depois da morte do Eros, assassinado por estar numa festa junina, não foi o Twitter, foi o trabalhador e a senhora humilde. Eles não são uma massa amorfa para você definir o que eles querem que eles são. Receberão sim fake news sobre mim. Eles existem desde que apareci na política, independentemente do que eu digo, que eu faça, simplesmente por eu ser quem eu sou. Que eu fale o que eu penso, então, eles que vejam que muitos âmbitos estou do lado deles. Abraçar todo mundo definitivamente não é o que pode causar uma derrota para a esquerda, pois se deixarmos de abraçar os direitos de todo mundo, já perdemos enquanto esquerda. É isso. Mas excluir 50% da população por medo de acharem que defendemos bandido representará sim uma derrota moral, ética e eleitoral. Eu concordo com a Erika
aqui. A gente precisa parar com esse medo de estar defendendo bandido, tem bandido de estimação. A gente precisa ter um pouquinho de aprofundamento no que é defender ou ser aliado. A gente precisa relativizar os posicionamentos e a vida, e principalmente olhar para o passado dessas pessoas. Os contextos de que elas vieram, que elas sobreviveram, de onde elas saíram e onde elas chegaram, né? Porque a gente tá falando de Oruan e tá falando de milhares de pessoas na favela que continuam vivendo na miséria ou em condições muito difíceis de sobrevivência, que não é mais o caso do Oruan, que tem muita grana. Luciano fez um comentário aqui pra gente terminar, que diz o seguinte: Oruan não é responsável pelos crimes do pai, mas se sustenta pelos crimes do pai e em nenhum momento tentou se desvincular desse mundo. Oruan defende o pai publicamente, tem tatuagem em homenagem a quem assassinou o Tim Lopes e ainda defende um amigo que agredia a namorada. Quero distância dessa esquerda que sempre passa pano pra bandido. Como se a direita não passasse pano pra bandido, né? Vamos... É muito boa essa fala, né? Como se a direita não passasse. O Nicolas Ferreira aí toda semana passando pano pra bandido, gente. Aí a Érica respondeu: Oi, Lucianos, vamos tentar manter o mínimo de honestidade? É fato que, independente das merdas que o Oruan diz e faz, ele é atacado pela extrema-direita por ser filho de alguém. A lógica racista de filho de criminoso é sempre criminoso. Mas não é esse seu problema comigo, né? Afinal, querer projetar as minhas palavras, tudo que há de ruim nas ações e atitudes do Oruan, que são sim condenáveis, não é honesto. Se atenha ao que eu disse se quiser debater meu posicionamento. O posicionamento de que um jovem famoso, com o alcance que tem, deve se guiar pelo melhor, pela organização coletiva e pelo bem das pessoas. Aliás, enquanto meus posicionamentos te agradavam e você replicava pra irritar, tava tudo ótimo, né? Exatamente. Mas aí cobraram publicamente da sua candidata, a prefeita, que ela assistisse a PEC pelo fim da 6.1, a população LGBTQIA se distanciou da sua ideologia liberal, você se frustrou e decidiu que agora somos o mal do mundo e qualquer pauta abrange pela dignidade da população vai ser ruim para as eleições de 2026. O que culminou nesse seu posicionamento horrível, excludente e desumano, que mandaram agora nas minhas DMs? Você não quer que lutemos por direitos, pelas prerrogativas de quem você acusa de ser bandido gratuitamente. Não quer uma comunidade LGBTQIA, sim, com todas as letras, politizada, e também não quer nenhuma vitória da esquerda. Quer apenas irritar entre seu público, nem que para isso suas palavras sejam vazias de ideia e de sentido político, contrariando inclusive determinadas posturas que você já tinha em relação ao movimento. Quem é o Luciano Carvalho? Ele foi o criador do perfil Haddad Debochado. Quem lembra? Que era muito de esquerda. Aí ele diz assim: hoje em nova fase, mas com a mesma essência crítica. Nem vou entrar nesse campo do Luciano Carvalho, que isso aqui é uma outra história. Quem viveu o Haddad Debochado sabe o que o Luciano se tornou. Enfim, não apenas ele, mas teve o perfil da Dilma Bolada e vários outros perfis aí que, ó, foram por água abaixo. Bem, como eu disse pra vocês lá na mensagem antes de publicar esse vídeo, eu ia trazer as falas, ia trazer algum posicionamento, mas eu não ia trazer nenhuma definição daquilo que eu acho e penso, porque honestamente eu nem sei o que achar, o que pensar de forma definitiva. E eu acho que pensar de forma definitiva atrapalha o pensamento crítico. A gente precisa estar aberto a negociações de diálogo. E é isso que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo quando começarem a surgir os comentários. Eu vou negociar posicionamentos, visões e diálogos através de tudo aquilo que vocês sentem, pensam e dizem de forma respeitosa em todos os comentários aqui. Eu dou a minha palavra para vocês aqui que neste vídeo, de uma forma muito democrática e muito coerente e polida, todos nós vamos expressar aquilo que achamos sem ofender ninguém. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui no final desse vídeo. Por favor, segue esse canal. Mas segue mesmo, coloque seu dedinho aqui, porque aqui tem muita discussão boa, tem a chance de dialogar, de falar, de discutir com alguém, de criar umas coisas mais amplas e também de assistir muita farofa, muita pataquada, muita coisa bacana. E tem um jornalzinho no final de semana que é um barato. Então mete seu dedinho aí e faz a gente crescer. Aqui debaixo tem um Pix, um Apoia-se, que é a partir daí que você dá uma ajudinha, pequena que seja, qualquer valor ajuda muito a gente a construir um canal muito melhor. Bem, aqui está passando um vídeo com um conteúdo muito parecido para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!